Bom, então, boa noite. Boa Hoje noite. boa noite, nós iremos falar sobre, né, a rotina trabalhista e departamento pessoal, que é a revisão do segundo bimestre. A revisão não é só esses slides que eu estou apresentando hoje. Será também o simulado que está na aula 4.3, que são várias questões que serão extraídas da nossa prova. Quando você olha o departamento pessoal, né, para que ele existe, né? Claro que ele tem que existir, porque ele tem o setor de admissão, recrutamento e seleção, ele tem integração, ele tem o registro que é realizado, né, pela área das pessoas que entram, ele tem o setor de compensação, que seria a jornada de trabalho, né, aquilo que nós estudamos durante o semestre, se ele vai trabalhar por 12 por 36, 5 por 1, né? Folha de pagamento, tem os benefícios, tem a tributação, tem o setor de desligamento, que é a rescisão do contrato, né? Tem a justiça do trabalho e tem a fiscalização que é necessária para saber se a empresa está fazendo tudo corretamente. Baseado nisso, quando a gente estuda rotinas trabalhistas, né, a parte de departamento pessoal, a gente tem que saber que tem a hierarquia das normas trabalhistas, que seria a Constituição Federal, tem a norma jurídica, né, máxima, a lei maior que unifica a quantidade enorme de direitos para os trabalhadores, que é fruto de reivindicações passadas. Então, na hierarquia das normas, a gente se baseia tanto pela Constituição Federal e a CLT. A CLT ela é complementada por leis ou decretos que surgirem, né, posteriormente. Então, teve a reforma trabalhista, que foi em 2017, vai completar 3 anos. Aí, nós estamos colocando aqui hierarquicamente. Então, vem a Constituição Federal, vem a CLT, aí vem a doutrina. O que é doutrina? São um conjunto de opiniões dos juristas, isto é, estudiosos do direito, a jurisprudência, né, as súmulas, e tem o conjunto uniforme de sentenças que são proferidas por juízes. E tem a norma coletiva do trabalho, que ela é resultante da negociação pelo sindicato de categoria, e a regulamento interno de empresas, normas e procedimentos. E tem o contrato individual de trabalho. Então, isso é que faz a área de departamento pessoal ter conhecimento das hierarquia das leis, da legislação e da doutrina. Partindo desse princípio, uma coisa fundamental que nós temos que ter, que para que um colaborador seja considerado empregado, é necessário que o mesmo preencha os requisitos abaixo, que serão continuidade ou habitualidade, e não é eventualidade do serviço, isto é, o colaborador deve comparecer à empresa repetidamente por força do contrato, né, de trabalho, em horário pré-estabelecido pelo empregador. Aí tem a subordinação. O colaborador deve obedecer às ordens do seu empregador ou representante legal, ser subordinado economicamente mediante a remuneração. E aí tem a onerosidade, né, que vem de ônus. O colaborador prestará serviço ao empregador mediante pagamento de salário em virtude do contrato. Quando você vai para a pessoalidade, o empregado não pode fazer-se substituir por outra pessoa. Apenas o funcionário poderá, em relação ao empregador, prestar serviço contratado, ainda que seu irmão ou primo seja qualificado. E tem a alteridade, o que consiste na prestação de serviço por conta e risco do empregador. Então, trata-se de uma proteção ao empregado, visto que este até pode participar dos lucros da empresa, porém não pode participar dos prejuízos. E para ter uma noção geral, né, do que a gente precisa estudar dentro das rotinas trabalhistas e departamento pessoal, eu fiz um resumo de tudo aquilo que a gente trabalhou. Tem 2 aspectos que a gente não entrou, mas eu vou explicar hoje. Então, primeiro, no AVA, começa com os proventos, né? Que seria salário, que é contraprestação,
devida e paga diretamente pelo empregador, a todo empregado. Então, ele pode ser pago mensal, quinzenal, semanal ou diariamente. E na CLT, no artigo 457, que fala de remuneração, compreende-se a remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago pelo empregador, tem o salário base, tem o adicional de insalubridade, tem o adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de transferência, nunca inferior a 25%. Vamos supor que você trabalha em São Paulo e a empresa transfere você para o Rio de Janeiro. Então, você vai receber um adicional de 25%. E aí tem os anuênios, biênios, triênios, quinquentênios, decênios, são todos adicionais por tempo de serviço. Então, a única diferença é o tempo completo necessário para adquiri-los. Então, geralmente, esses adicionais, eles são pagos por meio de percentuais, que também variam de categoria para categoria. Então, se você completa 10 anos, 20 anos, e assim por diante, a empresa vai premiando você por mérito, né, para que você tenha um salário melhor naquele ano. E aí tem as comissões, gratificações, tem o DSR, que é o descanso semanal remunerado, tem as diárias para viagem, né, em valor superior a 50% do seu salário, tem as horas extras, né, segundo sua habitualidade, tem os prêmios pagos em caráter de habitualidade, salário in natura é aquele pago em utilidade, como transporte, né, alimentos ou habitação, e não em dinheiro que a empresa paga. Então, isso aqui forma a folha de pagamento. Então, tem duas partes, né? Tem os proventos e o desconto também. Então, a complexidade é grande quando você trabalha com a área de departamento pessoal e a legislação que você tem que saber. Então, isso aqui ainda tem muito mais coisa, né? Quando você começa a trabalhar, ter acesso, né, a essa área, a importância dessa área, né? E são coisas muito detalhadas que a gente tem que conhecer. E aqui eu entro, que nós vamos fazer um exercício, que isso com certeza, né, vai cair na nossa avaliação da próxima semana, que é o descanso semanal remunerado, que é um direito do trabalhador previsto no artigo 67 da CLT, e tem a lei. Então, como o próprio nome sugere, a cada semana, 7 dias, é obrigatório que o funcionário repouse e seja remunerado por isso. Mas o DSR não é um breve descanso, como o intervalo entre a jornada ou mesmo o intervalo interjornada. O descanso semanal remunerado corresponde a um repouso no período de 24 horas, que não pode ser fracionado nem ignorado pelo empregador. Então, segundo a lei, que a lei nos protege, esse repouso deve ser realizado preferencialmente aos domingos e não feriados civis ou religiosos. No caso dos estabelecimentos que se mantêm ativos no domingo, como cinemas, farmácias, certos supermercados, existem algumas exceções. Então, nessa situação, é feita uma escala dos funcionários que irão trabalhar aos domingos e cada um deverá descansar pelo menos uma vez nesse dia. Então, no mais, o repouso desses funcionários poderá ocorrer no meio da semana, contando que tudo seja informado e aprovado pelo Ministério do Trabalho, que é super importante, né, ser avaliado por isso. Agora, o cálculo, né, do DSR. O descanso remunerado pode variar dependendo da jornada de trabalho. Na jornada de trabalho de 12 horas, por exemplo, o repouso deverá ser de 36 horas e não apenas 24. Realização de horas extra, essas horas adicionais devem ser colocadas no cálculo. Tipo do contrato que cada funcionário tem, e quem trabalha mensalmente recebe o DSR de forma integral na folha de pagamento. Para isso, nós vamos
treinar para poder entender, né? Nós já fizemos várias vezes esse cálculo, mas muitos esquecem. Então, cálculo, valor da hora de trabalho, é o salário dividido por horas trabalhadas no mês. Então, primeiro passo, horas trabalhadas no mês, dividido por dias úteis, vezes quantidade de domingos e feriados. Segundo passo, resultado, vezes valor por hora do trabalho. E o cálculo da hora trabalhada, DSR. Então, exemplo. Então, Edna, a gente pode fazer, só para a gente entender melhor, você pega o salário, vai, 2.050. Ele trabalha de segunda a sábado, são 44 horas semanais. Então, quanto que ele vai receber pela hora trabalhada? Como que a gente faz esse cálculo? Você lembra? Divide o salário por 220? Então, você vai dividir por 220 e vai dar o quê? O valor da hora trabalhada. Faz, por gentileza, um cálculo de 3.850. Ele trabalha também 220 horas por mês. Quanto que daria esse cálculo? 3.000? 3.850. R$17,50. Você fez 3.850 dividido por 220. Deu quanto? 17,50 a hora. Ótimo. Então, isso aqui você sabe muito bem calcular o DSR. Ao finalizar a conta, encontra-se o valor do funcionário, né, que ele vai receber o DSR. Bom, aqui nós temos uma outra situação para um trabalhador que tem uma jornada de 44 horas semanais, podemos fazer o cálculo da seguinte forma: 23 dias úteis em um mês, 4 DSR, salário mensal, 2.220, o DSR é igual salário vezes número de total, né, de DSR, dividido por número de dias do mês. Para a gente calcular o DSR, a gente tem que pegar o mês, ver quantos domingos e quantos feriados. Nesse caso, ele tem 4 domingos, não tem feriado, e o mês, dias úteis, é 23 dias. Então, faça o cálculo para você encontrar o DSR, porque ali você só encontrou o valor de hora. Agora, nós vamos calcular o DSR. Então, você vai pegar 2.200, 2.200, você vai dividir por quanto? Porque agora você tem... Os dias do mês? Quantos no mês? São 4 domingos, geralmente 4 domingos, né? Então, você vai o quê? Multiplicar por 4 e dividir por 23. E aí você vai encontrar o descanso semanal remunerado. No descanso, aquele slide anterior, nós calculamos qual era o valor da hora trabalhada. Aqui, nós estamos calculando o DSR. Então, como que calcula o DSR? Né? O DSR, você sempre conta quantos dias, quantos domingos tem no mês. Partindo de quantos domingos, você vai verificar quantos dias úteis tem naquele mês. Nesse exemplo, a gente teve 23 dias úteis, 4 domingos, 4 DSR, e aí você vai fazer o cálculo. Então, você vai pegar o salário da pessoa, que é 2.200, você vai multiplicar por 4, que é o valor do DSR, e vai dividir por dias úteis, que será 23 dias. E aí você encontra o descanso semanal remunerado, tá? Agora, eu queria que você fizesse o cálculo no salário de 4.585. Você vai usar os mesmos dias, os mesmos DSR, e você vai chegar no número. Vai cair uma questão mais ou menos assim, vocês vão ter que fazer o cálculo. 4.585. 4.585, você vai calcular o DSR. Calculando o quê? Que são 4 domingos. Aí você vai
dividir, são 23 dias, então vai dar o valor que ele vai receber de DSR. Quanto que deu aí? Conseguiu encontrar? 797,39. Deu esse valor para você? É. Não, você fez, vamos lá, vamos fazer 4.585 vezes 4, que são 4 domingos, deu 18.340, dividido por 23, qual o valor que deu? 797,39. Ah, é isso mesmo, né? Que eu entendi 800. É isso mesmo. Então, você pegou bem. Então, para calcular o DSR, a gente faz esse cálculo. Não é simples esse cálculo, né? Então, aqui tem uma questão, que isso aqui é importante também, eu fui mesclando, né, questões, exercício e a parte teórica da área de departamento pessoal. Então, nessa questão, foi uma alteração introduzida na Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que modificou a consolidação das leis do trabalho. O descanso da contribuição sindical não está condicionado à autorização prévia expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este na conformidade do dispositivo do artigo 591 da Constituição. Aqui é uma alternativa, que é a alternativa A. A alternativa B, o banco de horas deve ser pactuado somente por acordo coletivo escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 12 meses. A C, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 2 períodos. As importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. E a letra E, intervalo entre a jornada, respeitado o limite mínimo de 60 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Nessa questão, é uma das alterações que foi feita, né, em 2017, mas baseado em todo o processo que foi trabalhado nesse semestre, qual que a tendência, né, que você acha que está correta dessa questão? A, B, C, D ou a E? A B, o banco de horas. Vamos ver aqui. Não, porque o banco de horas, ele teve mudanças, mas não é essa. Então, das corretas, seria a importância, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, porque não pode ser pago em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, essa seria a alternativa correta, tá? Que ela é bem mais completa. Bom, partindo disso, a gente tem um exercício aqui, que ele é bem minucioso, bem detalhado. Fábio, ele trabalha em uma mineradora, como auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão em norma coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho.
já que ela se situa em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários de forma regular, porém insuficiente para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio despe cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho no referido transporte. Além do tempo de deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 8 horas, com 1 hora de pausa para repouso e alimentação. Insatisfeito, ele procura você, como área de departamento pessoal ou como advogado, a fim de saber se possui algum direito a reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então a pergunta vem: considerando que Fábio foi contratado em dezembro de 2017, bem como a legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Fábio faz jus a 2 horas extras diárias em razão do tempo despendido no transporte? Você acha que sim ou não? Não. Não. Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido é gratuito? Concordo com essa. Concordo. Fábio faz jus às horas extras porque o transporte público era insuficiente, sujeitando o trabalhador aos horários estipulados pelo empregador? Eu acho que não. Porque não. Fábio não faz jus às horas extras porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do empregador? Com certeza não. Então, a alternativa aqui é a... Eu acho que é a B. Exatamente, porque se é gratuito, ele não tem que reclamar e pedir. Se fosse assim, as pessoas que tomam trem, né, demoram para chegar. O trem atrasa. É. Se sobe, não tem trem mesmo, não tem jeito. Então, nesse caso aqui, a gente tem que saber que não tem direito, porque tem pessoas que acham que tem direito, né? Bom, aqui tem uma outra questão que é super importante. Felisberto foi contratado como técnico pela Sociedade Empresarial, né, de Montagens Rápidas, em janeiro de 2018, recebendo salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera, no futuro, galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para a refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correta. O Felisberto há direito ao pagamento de horas extra, porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo acordo particular para tal fim? Aqui talvez tenha que pensar um pouco mais, né? Uhum. Vamos nas outras. Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada independente de limites. A lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deve ser realizada, razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se do bom senso e razoabilidade, julgar por equidade. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por um acordo particular, como foi o caso. Qual que você acha que está correto? Eu acho que é a D. Exatamente, porque ele está falando dentro da nova legislação trabalhista, teve essa mudança, então você pode fazer acordo com seu empregador. Então dá para ser negociado, porque antigamente não podia, mas hoje pode. Tá? Então você está indo bem nas questões. Renato, eu respondi todas. Respondi todas as questões. Então, e nós vamos corrigir. Você está com elas em mãos ou não?
Não, eu tenho só as respostas, eu não me lembro das questões. Ah, tá. Mas aí depois Mas a agora eu tô gente... vendo aí, eu tô lembrando. Tá lembrando, né? Ah, Tô. ótimo. Mas depois quero ver as respostas que você tem aí, para a gente poder corrigir. Renato trabalha na empresa Ramos Santos, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, ele trabalha das 8 às 17, com uma hora de almoço aos sábados, das 8 às 12, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17 às 18 e Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como advogado em consulta formulada por Renato sobre jornada extraordinária, considerando o enunciado e a legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. Renato não faz jus a qualquer valor de hora extras? Exato. Renato tem direito a 1 hora extra semanal, pois o culto foi instituído pela empregadora? Eu acho que não. Renato tem direito a 1 hora extra diária de segunda a sexta-feira, em razão do horário de trabalho das 8 às 17? Também não. Também não. Renato tem direito a 9 horas extras semanais, sendo 5 de segunda a sexta-feira e mais as 4 aos sábados? Também não. Então, qual que é a alternativa aqui? A alternativa A. A alternativa A, com certeza. Você está bem alinhada aí, parabéns aí, hein? Legal, você está bem alinhada. Bom, aqui, eu não sei se você já trabalhou na área de recursos humanos, na área de departamento pessoal ou rotinas trabalhistas? Eu não. Não, né? Não. Então, eu trouxe, porque como a gente está fazendo uma revisão geral, só para lembrá-los, né, que, por exemplo, é importante, tem o processo de admissão, né? O setor de admissão de pessoal tem por atribuição cuidar de todo o processo de integração do indivíduo na empresa, dentro dos critérios administrativos e jurídicos. Tem início na busca do profissional no mercado, adequar as funções do cargo e efetuar o registro de acordo com a conformidade da legislação do trabalho. Mas quem faz o processo seletivo é uma pessoa que conhece, né, os comportamentos. Geralmente tem um psicólogo na organização. Quando não tem, pega aquela pessoa com mais habilidade para fazer o processo de admissão. É necessário conhecer alguns aspectos, né? E aí tem a parte de compensação de pessoal, que tem por atribuição cuidar de todo o processo de controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, bem como de pagamento de taxas, impostos, contribuições. E a partir da integração dos empregados na empresa, tem início ao controle do fluxo de frequência do trabalho, a elaboração da folha de pagamento, controle de benefícios e finaliza em cálculos de tributos. É necessário ter isso porque para controlar se o funcionário faltou, tem os descontos, porque não é justo a empresa pagar integralmente para aquele que faltou. Tem a área também de desligamento, né? O setor de desligamento de pessoal tem por atribuição, ele vai cuidar de todo o processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho. Então, entendendo-se que representação da empresa junto aos órgãos oficiais, que é o sindicato, né, a Justiça do Trabalho, e cuidar de toda a rotina de fiscalização. Então, tem o início a partir do desligamento do empregado e termina quando da sua efetiva quitação do contrato de trabalho. Então, uma rescisão, ela demora muito, porque você tem que fazer muitos cálculos, né? E aí vem cálculo de folha de pagamento, férias e 13º. Então, qual que é a finalidade de férias? A finalidade básica da concepção das férias é o restabelecimento das forças físicas gastas pelo empregado no decurso, né, de cada ano por serviço prestados ao mesmo empregador. Então, o direito a férias é assegurado na Constituição Federal, no artigo 7º.
Então, compreendido nos artigos 129 a 153 da CLT. Porque existem vários tipos, né? As férias, como que pode ser feita. Então, lá tem toda a explicação. Você percebe que quantos artigos, né, é necessário, né, do 129 ao 153 para falar sobre férias. Então, férias são concedidas após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, que é o período aquisitivo, nos 12 meses subsequentes ao período concessivo. Então, tem o exemplo, a data de admissão, tem o período aquisitivo e o período concessivo. Você não precisa tirar férias assim que vence, você tem mais um ano, né? Não pode deixar vencer. Então, a duração, né, das férias de descanso, ela é regulada pela quantidade de faltas injustificadas pelo empregado no decorrer do período aquisitivo. Isso também está contemplado na CLT, no artigo 130. Então, números de dias corridos e tem os números de faltas injustificadas ao serviço, né, no decorrer do período aquisitivo. Então, a empresa, lógico que ela vai descontar os dias de férias, e às vezes você não tem os 30 dias. Existe uma tabela que as empresas, elas consultam para poder fazer o cálculo. Então, ao empregado com mais de 32 faltas injustificadas no curso do período aquisitivo, implica a perda do direito às férias correspondentes. Oi? É isso mesmo. Só que a empresa, se você teve todo isso de falta, às vezes ela manda você embora. Geralmente 15 dias de falta corrida. A empresa já manda, porque ele não é comprometido. Já conta como abandono, né? Já conta como abandono. Então, partindo disso, né, as faltas injustificadas, né, ao serviço é a ausência do empregado para cuja ocorrência não haja motivo ou justificativa legal. Você tem que sempre justificar. Então, nesse considerando faltas ao serviço, as ausências expressamente justificadas pela lei ou abandonadas por liberalidade do empregador. Então, as férias, né, faltas justificadas, abonadas e faltas justificadas. Quando o empregado, apesar de deixar de comparecer ao trabalho, demonstra os motivos que o levaram a praticar tal conduta, o exemplo de falta justificada é quando a empregada, mãe, leva seu filho ao médico e apresenta um atestado de comparecimento, porque a criança não pode ir sozinha. Então, a empresa ela tem que, ela leva, né, a justificativa e a empresa abona. O referido atestado justifica a ausência para fins de punição disciplinar, por exemplo, mas não abona o referido dia. Geralmente, tem empresas que não abonam, tá? Tem, por exemplo, call center, mas a grande maioria abona. Call center, eles pagam por PAs que cada funcionário ocupa. Então, eles não acham justo pagar, sendo que eles têm que colocar outra pessoa na PA. Mas indústria, outros tipos de segmentos de empresa, eles pagam quando você não desconta, tá? Ou seja, por lei, a empresa poderá descontar o salário referente ao dia não trabalhado. Então, vai depender do que é negociado. Por isso que tem a convenção, o acordo coletivo, né, que a empresa estabelece no primeiro momento. Aí, as férias, 13º, juntamente com o pagamento das férias, pode ser antecipada a primeira parcela, né, o 13º, para empregados que saírem de férias entre os meses de fevereiro e novembro. Para fazer jus a esse direito, o empregado deve requerê-lo durante o mês de janeiro. Férias terço constitucional. Por isso que o artigo na CLT é extenso, porque tem várias informações necessárias, né, para você poder se basear na legislação. A Constituição Federal, em vigor desde 5 de outubro de 88, determinou que as empresas estão obrigadas ao pagamento de 1/3 a mais que o salário normal quando do gozo de férias, né, anuais. Então, ele está na Constituição, também no artigo 7º. As férias
né, abono pecuniário, é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes, né, que está no artigo 143. Quem atua nessa área tem artigos que você tem em mente. Não é que você vai decorar, você vai saber porque você vai usar muito. Porque são mais de 998 artigos, então não dá para ninguém decorar, né? É humanamente impossível. Então, o abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo, caso o mesmo seja requerido após o citado prazo, e o seu deferimento não ficará a critério do empregador. Também está no artigo 143. A partir daí, a gente fala que o prazo de pagamento de férias, né? O pagamento das férias do abono pecuniário, quando for o caso, deverá ser feito em até 2 dias. 2 dias antes do empregado entrar em férias, o pagamento das férias 2 dias antes do início, visa possibilitar ao empregado usufruir do descanso com a devida suficiência econômica. Aí tem a férias, pagamento em dobro, se o empregador não conceder férias dentro do período concessivo, está obrigado a pagar remuneração em dobro, além de assegurar o descanso do empregador, que está no artigo 137. E tem as férias, a anotação, né? O empregado deverá apresentar ao empregador sua carteira social para as anotações, que também está no artigo 135. Partindo disso, a gente tem um exercício aqui, Edna, que gostaria que você até acompanhasse para fazer. Então, vamos lá. Coloca o salário da pessoa, R$ 850, dia de férias, 30 dias. Então, como que a gente faz esse cálculo? Então, você vai pegar férias e você vai dividir por 30 dias. Nesse caso, ele não teve nenhuma injustificada, né? Então, você vai pegar, ele ganha 850 e você vai dividir por 1/3, né, por 30 dias, quer dizer, então você vai pegar 850, divide, quanto que deu aí? No meu deu 28,33. É isso mesmo. Então, o total bruto que a gente vai pegar, se você somar 850 mais 283,33, vai dar um total bruto de 1.133. Baseado, você vai calcular o INSS, né? Então, se ela ganha, vamos lá, 1.133, nós vamos pegar a tabela do INSS. A tabela do INSS, se ele ganha 1.000, deixa eu ver aqui, 1.000, tá com 1.133, ele vai ter um 7,5%. Então, você vai o quê? Multiplicar vezes 7 ponto... Você vai pegar 1.133, 1.133 vezes 7,5%. Quanto que deu o valor dele? Não é esse valor. O valor do total de desconto será... Espera aí. No meu deu 84,99. É esse mesmo, esse daqui tá errado, mas é 84 mesmo, 97. Aí você vai pegar o valor do salário, lá, o bruto, 1.133,33, e vai tirar o desconto que você calculou do INSS. Então, a gente pega 1.133 menos o desconto, 102,
que vai dar 1.131,33. Então, vai dar esse valor, 1.131,33. Bom, esse aqui é um cálculo, né, que a gente pode fazer de férias. Do lado direito, a gente vai ter o seguinte, nós vamos calcular as férias. Ele tem salário, 850. Ele tem dias de férias, 20 dias, porque ele tem um abono de 10 dias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o salário dele de férias, então você calcula, é 850. Então, você coloca 850, dividido por 30, você vai dividir por 30 e vai multiplicar pelo abono. Abono não, pelos dias, né? Os dias de férias. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o salário, dividir por 30 e multiplicar para os 20 dias de férias que ele terá. Só que vai ser, na sequência, 1/3, né, sobre as férias. Aí você vai calcular 1/3, você vai dividir esse valor que deu, que é o 188,89. Não sei se deu esse valor para você. Não. Ele não foi 20 dias que ele pegou? Foi. Então, 850 dividido por 30 dá 28,33. Aí não é vezes por 20 20. dias? Férias? 20 dias, é. Então, deu 566,60. É isso mesmo, tá certo. Deu 566,60. Só que agora você vai fazer o quê? Você vai dividir 1/3 das férias, que é dividir por 3 esse valor. Que aí vai dar os... Divide aí por 3. Ah, tá. Então, você vai dividir... Deu 188,86. Aqui deu um pouco mais, 89, mas então é sobre o valor das férias. Bom, partindo daí, nós vamos pegar o quê? O abono. O abono lá não deu 200 do outro lado aqui esquerdo, deu 283, né? Então, por exemplo, você vai pegar 850 dividido por 30, multiplica por 10, vai dar o valor aí. 283,30. 283,30. Agora, você vai dividir também esse valor para achar o abono, o valor sobre o abono. Que vai dar o total bruto dele. Ele não tem imposto de renda, porque ele ganha abaixo, né? Então, ele não vai pagar imposto de renda. O meu deu 94,43? É isso mesmo. Deu 94, 43, 44. Tá corretíssimo. Então, para fazer o cálculo, né, de férias do abono, a gente tem que... sempre uma formulinha, é sempre essa fórmula. Aí você acha o total bruto, né, do salário da pessoa. Aqui eu coloquei novamente, que tem num arquivo, a gente tem a tabela, né, de contribuição, e tem a tabela que eu coloquei também, aqui é do INSS, e essa outra aqui é a tabela do imposto de renda, para a gente não esquecer, ela já está atualizada. Bom, aí nós vamos ver uma questão aqui, tem a gratificação, né, natalina, que é o 13º, né, que é uma prática, né, de algumas empresas gratificar o ensejo das festas natalinas e seus respectivos empregados. Então, existe uma lei, ela existe desde 62, tornou-se obrigatório a todos os empregadores a concessão a seus empregados no mês de dezembro de cada ano, uma gratificação salarial. Essa nova obrigação causou
um grande impacto sobre a economia, pois as empresas dobraram suas folhas de pagamento num curto tempo, acarretando-se dificuldades financeiras. Então, o governo Castelo Branco, isso na época, né, após o longo debate, decidiu manter a referida obrigação, mas, para atenuar-lhe os efeitos da economia nacional, impôs seu parcelamento, por isso que a gente recebe, né, parcelado, mediante adiantamento entre os meses de fevereiro e novembro, de metade do salário, que está no artigo, né, 1º e 2º, e na lei também, que foi estabelecida desde 1965. Às vezes, a gente sabe do que acontece, mas nós não sabemos o porquê. Então, por isso que é importante a gente saber o porquê, não é do nada que veio. Teve porquê. Você imagine o impacto na folha de pagamento do empregador, pagar todo mundo, se ele tem 10 mil funcionários, pagar no mês só, o impacto é grande, né? Então, por isso que é dividido, né, essa gratificação, 13º, né, salário. E essa gratificação, ela corresponde a 1/12 por mês trabalhado da remuneração devida em dezembro ao empregado. Então, 13º é devido por mês trabalhado ou fração do mês igual ou superior a 15 dias. Então, dessa maneira, se o empregado trabalhou, por exemplo, de 1º de janeiro a 14 de março, terá direito a 2/12, né, de proporcional, pelo fato da fração do mês de março não ter sido igual ou superior a 15 dias. Então, o cálculo é feito mês a mês. Então, essa questão aqui, quando você olha, né, que a gratificação natalina tem a primeira parcela, que ela deve ser paga entre os meses, né, de fevereiro a novembro de cada ano, ou por ocasião das férias. Então, nesse caso, deverá ser solicitada por escrito ao empregador até o mês de janeiro, respectivo ano. Então, este adiantamento corresponde à metade do salário recebido pelo trabalhador no mês anterior ao pagamento. Então, o prazo máximo para o pagamento deste adiantamento é de 30 de novembro. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro e a terceira até o 5º dia útil de janeiro do ano subsequente. O acerto até o 5º dia útil decorre da lei de 1989, né? Muito embora o regulamento, né, do 13º mencione dia 10 de janeiro do ano seguinte. Então, geralmente, as empresas, elas pagam em 2 vezes, mas tem empresas que chegam a pagar em 3 vezes. Bom, partindo disso, fazer admissão e demissão dos funcionários é uma das funções da área do departamento pessoal. Então, entre os registros a serem feitos pelo departamento, é a admissão e a demissão dos colaboradores que se destacam. Então, essas informações são imprescindíveis para que o novo contrato possa realizar suas funções, assim como determinar as condições relativas ao desligamento. Então, para o funcionário, trata-se de 2 dos eventos mais importantes na sua relação com a empresa. É a demissão, né? Quer dizer, a admissão e demissão. No entanto, a importância da admissão e da demissão não se restringe ao lado do trabalhador. Para a empresa, essas informações são estratégicas em relação à configuração do quadro funcional e têm efeito importante sobre o planejamento financeiro. Então, para a empresa, o financeiro sempre caminha junto com a área do departamento pessoal, porque ela tem que saber quanto que ela vai liberar o pagamento para aquele mês, quantas demissões ou admissões terá, porque a gente gasta, né? Você tem despesa de admissão e de demissão. E ainda outro fator importante relacionado à admissão e demissão, as informações que precisam ser repassadas a órgãos de controle e de fiscalização do poder público, que né, que vocês apresentaram. Entre eles tem o Ministério do Trabalho e Emprego,
que organiza o Cadastro Geral de Empregados, o CAGED, né, com base nos dados repassados pelas empresas sobre contratações e desligamentos, que hoje nós temos, está substituindo, que é o e-social. Então, administrar a folha de pagamento exige apuração precisa de salários, de benefícios adicionais, gratificações, descontos, recolhimentos de encargos sociais e trabalhistas, todos os valores relativos aos direitos e deveres dos funcionários precisam ser processados. Então, são verificações tão importantes e complexas que muitas vezes compensa para as empresas contratar uma assessoria contábil para realizar esse processamento completo. É o que as organizações, a maioria, estão fazendo, porque como ela é muito complexa e é muito detalhada, ela precisa pessoas que gostam da contabilidade, porque são muitos cálculos, né? E isso aqui de assessoria contábil é uma opção que facilita a gestão do pagamento dos colaboradores, dos recolhimentos tributários, né? Evitando, assim, erros e retrabalho. Por isso que algumas organizações decidem ir para outra, contratar terceirizado, né? E aí também eles vão ter, né, aquele processo que já faz os cálculos, que calcula tudo direitinho. Calcula tudo direitinho e não tem problema de erros, né? O sistema, então, são pessoas preparadas. Então, a grande maioria das empresas estão terceirizando mesmo essa área para contabilidade, porque ela pode fazer o controle. E o que o departamento vai fazer nessa questão de controlar a jornada de trabalho? Então, a jornada de trabalho traz informações importantes que precisam ser controladas pelo departamento pessoal para depois passar para a área contábil, né? Porque vai ser descontado também do funcionário. Então, esse gerenciamento, ele é fundamental para identificar a necessidade de pagamento, né, de horas extras e adicional noturno. Outro aspecto fundamental é a segurança jurídica da empresa em relação a possíveis demandas trabalhistas ou quanto a irregularidades que possam ser alvo de autuações por parte da Justiça do Trabalho. Então, alguns cargos têm limitações na jornada. Então, de acordo com o acordo coletivo da categoria ou com modalidade de contratação, estagiário, né, por exemplo, isso também precisa ser controlado. Há ainda efeitos estratégicos decorrentes desse controle, como avaliar a produtividade da equipe, verificar a assiduidade e organizar escala de trabalho. Quando você gerencia tudo isso na área, né? Por exemplo, você gerenciou admissão, demissão, agora você vai gerenciar férias, licenças e afastamentos, né? Também tem que ter uma apuração detalhada. As férias, licenças, afastamentos, interfere diretamente no processamento da folha. Sem o controle rigoroso dessas informações, o processamento fica comprometido. Então, acompanhar o período de férias é uma exigência legal, além de ser extrema importância para o alinhamento das equipes de trabalho, ou de modo que a saída de um trabalhador não comprometa tarefas ou sobrecarregue o time. Então, o mesmo vale para licença e afastamento. Então, percebe o perfil de quem trabalha nessa área, o que ele tem que fazer, o que ele tem que conhecer. Aqui a gente vai trabalhar com calcular e pagar encargos sociais trabalhistas, também ele tem que entender disso, né? Atribuição do departamento pessoal, fazer o recolhimento dos encargos de trabalhista, o não cumprimento dessas obrigações pode gerar sanções pesadas para a empresa ou prejuízo aos trabalhadores. Então, no caso dos encargos sociais, estamos tratando de recolhimentos vinculados benefícios indiretos dos trabalhadores, como fundo de garantia, INSS, entre outros. Os encargos trabalhistas, ao contrário, já direcionados diretamente aos trabalhadores, como valores extrasalariais,
13º salário, adicionais de férias, por exemplo. Então, tudo isso, ele tem que ter essa informação. Prestar informações aos órgãos públicos. Todas as rotinas do departamento pessoal precisam ser realizadas com rigor, pois a maior parte delas reúne informações que precisam ser prestadas aos órgãos do poder público. Entre, né, os comunicados, tem que ter acidente de trabalho, tem que ser comunicado, a relação anual de informações sociais, que é a RAIS, o CAGED, a declaração de imposto de renda, tudo isso a gente tem que informar hoje que é para o e-social, né, para que o governo tenha, né, todo esse conhecimento do que acontece na empresa. Então, o e-social, ele altera a prática, né, do departamento pessoal. O e-social, ele está vinculado ao sistema público de escrituração digital. Isso quer dizer que todas as informações relativas às rotinas do departamento passam a ser registradas e transmitidas em ambiente digital. Então, a questão é que esses registros precisam ser comunicados aos órgãos do poder público, muitas vezes em esferas e períodos distintos, exigindo retrabalho e apurações em documentos físicos. Ao passar para o ambiente digital, a inserção, o arquivamento e a busca dessas informações fica mais fácil. Passa-se de uma visão fragmentada de processos para um olhar mais abrangente. Então, outro benefício é quanto ao envio dessas informações, que pelo e-social devem ser feitos eletronicamente, atendendo às necessidades, né, de órgãos distintos que dependem, né, dos mesmos dados, como a Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, da Previdência, INSS, Caixa Econômica. Então, esses órgãos, eles estão interligados e não dá para enganá-los. Todos nós temos que realmente prestar informação à organização para que não aconteça, né, problemas de fraude. Então, isso não significa, no entanto, que as empresas não encontram dificuldade de adaptação. Claro que elas encontram. Como toda mudança significativa, a implantação do e-social não é algo tranquilo no primeiro momento. Primeiro, precisa treinar as pessoas, e o processo no começo ele é muito delicado, detalhista, e você tem que saber aonde colocar os dados, onde inserir, né? É tudo novo, né? É tudo novo, é tudo novo. Tem empresa que ainda não implantou. Então, para que o sistema funcione, é preciso ter uma base cadastral consistente e atualizada. Então, você imagine, com todas essas mudanças, você tem que ter toda essa base cadastral consistente e atualizada. As empresas precisam rever todos os dados dos colaboradores e completá-los, se for o caso, para só então incluí-los no portal DataPrev, a fim de verificar possíveis divergências. Então, é fundamental integrar todas as áreas da empresa, já que as informações dos demais departamentos interferem nos dados processados pelo departamento pessoal. Então, quando o e-social estiver funcionando plenamente na sua empresa, há ainda uma outra mudança. O envio das informações precisa ser feito no mesmo momento da ocorrência. Então, tem que ter o quê? Agilidade. Então, é complicado isso. As empresas estão sofrendo muito. Existem vários cursos, e é caríssimo esses cursos, que a empresa está colocando essas pessoas que precisam realmente ter esse conhecimento de todos os detalhes sobre o e-social. Então, o comunicado de acidente do trabalho, por exemplo, deve ser registrado no sistema assim que o departamento pessoal for notificado. Então, você imagina, você está processando uma folha, acontece um acidente, você tem que parar, entrar, e não é tão simples assim. Você vai entrando nas plataformas, mas demora para você gerar, né? Então, aqui, o que eu coloquei, obrigações digitais, e-social, que a gente já mencionou,
estão sendo realizadas diversas alterações nos layouts dessa escrituração visando a sua simplificação. E aí você encontra a declaração de débitos de créditos tributários federais previdenciários, entre outras entidades. Aqui eu trouxe para que vocês conhecessem, né, o que é, né, esse DC Web, né, que aqui tem que saber detalhado quem vai trabalhar mesmo na área, mas é importante vocês conhecerem. Aí tem as obrigações digitais, aí vem as periódicas, que são atestado de saúde ocupacional, elaboração da folha de pagamento e envio para o e-social, fechamento mensal e apuração dos encargos, fundo de garantia, o aplicativo da web, né, do DARF, da Previdência, deverá ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente, emissão das guias para recolhimento do Fundo de Garantia INSS por de renda, emissão das guias de parcelamentos, guia da contribuição adicional do SENAI, a empresa que tem, atualização cadastral de vínculos, para evitar divergências, né, no envio das informações. Tudo isso é solicitado pelo e-social. Aí tem os não periódicos, ali são os periódicos. Tem admissão dos empregados, cadastro dos estagiários, cadastro dos contribuintes autônomos, diretores, sócios, cooperados, com recebimento de remuneração, produtividade, atestado de saúde ocupacional, o CAGED, o aviso de recibo de férias, a comunicação de acidente do trabalho, que é o CAT, comunicação de férias coletiva, análise e cumprimento de cotas pelas empresas, contratação de aprendiz, contratação de pessoas com deficiência, emissão de requerimentos para benefícios previdenciários, encaminhar cópia, né, do recolhimento dos sindicatos, exame médico, retorno de afastamento. Olha o que tem que ser informado pelo e-social. Muita coisa. Muita coisa. A área de recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade, não parou de trabalhar. Está intenso, porque precisa continuar, as pessoas que estão em home office precisam receber. Né? E fora isso, tem o exame médico da mudança de função, quando você muda, exame toxicológico, que é de motorista, parcelamento dos débitos do Fundo de Garantia INSS, rescisão do contrato, que é aviso prévio, exame médico, emissão de guia seguro-desemprego também entra, o perfil profissocrático do previdenciário, e assim vai. São muitas coisas, né, que o e-social pede. Tem os anuais, que a gente tem que também informar, que seria o quê? As férias programadas, né, e a concessão, férias coletivas. Você imagine agora, depois dessa pandemia, que tem muitas empresas que deram férias, adiantaram 13º, fizeram muita coisa, né? Então, aqui são anuais, mas eles tiveram que mudar, e toda atenção para não pagar em duplicidade, né? Esse é o problema. Aí tem o PAT, cadastro, né, atualização do programa, tem o DIRF, tem a RAIS, a desoneração da folha, e tudo isso, o movimento e-social, tudo isso para garantir que não haja fraude, que no passado, aquela Georgina lá, ela roubou muito dinheiro do INSS, né? Então, por isso, não tinha controle, então facilitava, né? Agora o governo, ele tem todos esses dados. Então, aqui, um outro cálculo, né, que a gente para agora, considerando que o mês em questão tenha 4 repousos semanais remunerados e 26 dias úteis, calcula-se o repouso da seguinte forma, né? Então, você divide-se a remuneração obtida pelo número de dias úteis do mês e multiplica o resultado pelo número de repouso do mesmo mês. Nós fizemos aquele cálculo, só para reforçar, você vai pegar 1.000 dividido por 26 dias úteis, vai dar o valor vezes 4, que são 4 domingos, e vai dar esse valor. Esse valor é fácil. A remuneração do mês, você vai pegar o 1.000 mais o 153, vai dar o valor bruto. Essa questão do DSR vai ter uma questão que você vai ter que calcular, e eu vou dar o valor ali, vai ter que ser encontrado, né? Por isso que eu quis reforçar nessa aula. Aqui é a mesma coisa. Não apareceu mais ninguém, hein? Não apareceu mais ninguém, exatamente.
infelizmente, né? Mas, enfim, você está aqui, né? O importante é que a gente percebe a dedicação, a força de vontade, né? De querer aprender mais um pouquinho, né? Mas cada um tem seus motivos, né? Bom, então aqui, vamos lá. Considerando um empregado submetido a trabalho extraordinário, com salário mensal de 2.200, mais adicional de insalubridade no grau máximo. Essa questão de insalubridade e periculosidade também vai cair. Então, cálculo do valor de horas extra, salário normal, você colocar aqui salário normal, por exemplo, de 10, né, ele recebe 2.200, para você calcular, você vai dividir por 220, valor do adicional de insalubridade, aqui, a insalubridade, ele varia de 20, né, de 10, 20, 40. 10, 20, 40. Aí você tem que calcular, porque eu vou dar um número para vocês, né? Isso aqui a gente também trabalhou bastante, para que vocês, eu lembro da última aula, você, Edna, você estava bem, você acertava quase todo, tudo foi muito mais fácil, né? Você tem facilidade de cálculos, né? Você faz Eu ainda gosto manual. dessas coisas, eu gosto. Eu acho que isso aqui você não tem esse problema, não, porque todos os cálculos que trabalhamos em sala de aula, você conseguiu fazer com bastante propriedade, com bastante conhecimento, assim, né? E olha que você faz na mão, e às vezes faz até mais rápido do que o outro lá, né? A gente teve casos, né? Então, isso que é legal, é porque aprende mesmo, né? Quando você faz na mão, manual, você aprende. Então, aqui, eu queria fazer esse exercício aqui com você, aprendendo a compor o salário bruto, né? Então, tem um exercício aqui. Um determinado funcionário mensalista foi admitido, 11/9/2012. Calcular o valor do salário bruto do mês de setembro, sabendo que o salário base é 1.627. Então, vamos lá. Por mês, base de 220, em regime de CLT, mês de referência, com 30 dias e 6 dias. Tá bom. E 5 domingos e um feriado. Vamos lá. Tenta fazer o cálculo, você vai fazer o cálculo para ver se, porque nós vamos treinar isso aqui. Você vai pegar o salário dele, o salário base dele é 1.627, são 30 dias, então divide aí por 30, vai dar qual valor? R$ 540,90. Não, você tem quando você divide, ele tem que dar, divide por 30, ele vai dar o valor de 50, É 54, 23. 54,9. Mas é que isso aí tudo bem, pode ser, aí deu 24 ou 23, ou você põe 54, aqui deu 54,23, né? Por dia que ele ganha. Você vai multiplicar o quê? Quantos dias? São 20 dias, porque teve 5 domingos. Então, 20 dias, você vai multiplicar esse valor vezes 20 dias, vai dar 1.084,67 o salário bruto dele. Esse é para calcular o salário bruto. Você chegou nesse valor? 1.087? 87, 84, é isso mesmo. Tá. Entendi. Entendeu? Faz um cálculo agora, que seria o salário de 5.525. Então, você vai pegar 5.525, você vai dividir por 30, vai multiplicar por 20. Quanto deu?
5.525. Você dividiu por 30, né? Deu quanto? 184, né? 4,16. Multiplica por 20. Você vai encontrar o quê? O salário bruto dele. Então, o salário bruto dele... R$ 368,32. Exatamente. Aí, para você, aqui a gente estava tentando achar o quê? O salário bruto. Se você não sabe quanto que a pessoa ganha por hora, você já sabe fazer esse cálculo, né, Edna? Você sabe fazer esse cálculo? Por hora, seria o salário dividido por 220. Por 220, tá. Para calcular o insalubridade e periculosidade, o que você faz? Como que a gente calcula? É o salário vezes, se for periculosidade, 30%. E multiplica, né, o salário por 30%. Mas pelo salário mínimo ou pelo salário base dele? Periculosidade é pelo salário da pessoa, o salário base. E o insalubridade pelo salário mínimo. Ah, tá. Então, isso aí você está bem... Sabe bem esse aí. Ainda bem. Outro detalhe aqui, quando a gente faz os cálculos, tem um cálculo um pouquinho mais complexo, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor, para visualizar. Nós fizemos aquele... por exemplo, um determinado funcionário mensalista foi admitido também em 2012. Calcular o valor do salário bruto, mês de setembro, sabendo que o salário 2.455 por mês, base 220 horas, em regime CLT, mês de referência com 30 dias e 6 dias. Como é que, você fala, como é que vai cair na minha prova? Se isso aqui fosse uma questão, né? Eu vou dar esse enunciado e vou colocar o valor que deveria dar. As Qual que é o valor? alternativas. As alternativas, tá? Então, para você poder saber calcular isso, né? Então, se você pegar o salário dele, 2.455, dividir por 30, eu posso pedir quanto que é o salário dele por dia. E posso pedir também por 26 dias, quanto que seria o salário bruto dele. Tá? Então, isso tem que ficar bem, assim, evidente, porque não vai fazer aquelas contas grandes, né? Porque nem daria tempo, mas esse seria um tipo de cálculo. Um outro tipo de cálculo também, que será, eu vou dar um texto, por exemplo, aqui tem um texto. E esse texto, a gente vai ler, leia o texto e analise a tabela de horas extra para responder as questões, né, que aqui eu pus um número, mas eu vou colocar um outro, né, na prova. Então, a empresa Bela Beatriz, fornecedora de produtos de higiene e beleza, definiu aumentar a quantidade de produtos em estoque, dada a proximidade do Dia das Mães. Como seu produto apresenta alto índice de sazonalidade, a empresa mantém o quadro mínimo de funcionários e, na necessidade do aumento da produção, trabalha em turnos de horas extra. Para atender a demanda atual, trabalhará em 2 turnos extra, com 5 funcionários. A jornada atual do funcionário compreende 8 horas diárias de trabalho, com escala de segunda a sexta. Bom, partindo aqui desse princípio, a gente colocou o enunciado, e aí vem a questão, aqui eu já entrei, acho que eu pulei, eu vou ter que achar onde está o slide, porque aqui eu coloquei para você encontrar a sua idade, atitude proativa, mas é de outra questão, porque essa questão era extensa. Na realidade, eu vou ter que melhorar essa questão aqui, eu vou melhorar, depois eu passo para vocês, tá? É só para a gente não perder essa
essa história, né? Outra questão também que a gente vai é o adicional também noturno, que a gente trabalhou nas outras aulas. Tem as horas extras também, que está tudo na CLT, que nós vamos também trabalhar. Como é que você... As horas extras diurna, né, que são entre 5 às 22. Exemplo do empregado com salário mensal de 1.000 aqui, ó, 1.100. Então, fez 15 horas extras diurna no mês. Horas extras noturna, entre as 22 e 5. Exemplo do empregado com salário mensal de 1.100. Né? Então, aqui também a gente vai fazer os cálculos, né, para saber como que funciona. Aqui eu falei novamente do repouso semanal, que também a gente já falou lá anteriormente. E outro detalhe que eu acho que é fundamental também é o adicional de insalubridade, que tem que saber, esse aqui a gente trabalhou muito na sala de aula, eu acredito que todo mundo deve saber, né, até alunos que participaram um pouco das aulas, mas eu acho que o dia que eu dei, a pessoa participou bem. Adicional de periculosidade, né? Agora, o que eu queria realmente trabalhar com você, Edna, é aquelas questões, você está com ela de posse, porque do simulado, ou não? Não. Não, eu tenho ela, mas está no computador, está tudo em arquivo. Está em arquivo, mas você está com o gabarito na mão? Sim. Tá. Então, vamos lá. Se você está com o gabarito, eu vou explicar para você acompanhar, porque uma daquelas questões vai cair na nossa avaliação, tá? Você achou difícil aquelas questões? Não. Não, né? Porque você já tem o conhecimento, fica mais fácil, né? Então, vamos lá. É que eu não coloquei aqui no slide, porque eu mandei. Então, vamos lá. A primeira, ele faz o seguinte: todos os integrantes da família Labor trabalham no maior estabelecimento de uma grande rede de supermercado. O pai, Toy Labor, trabalha no estoque. A mãe Francisca, ela trabalha no setor de recursos humanos, como digitadora. O filho mais velho, ó, empresa familiar, né? Trabalha em vendas. E aí vai. Aí o que eles falam? Considerando a realidade dessa família, bem como a legislação, é correto afirmar o quê? Então, essa questão aqui, provavelmente, depois era interessante dar uma olhada, eu vou mudar algumas coisas, mas essa questão, ela estará na nossa avaliação. Eu já estou definindo algumas questões, né, umas eu vou comentar e outras vou comentar também, mas vai ser em um grau menor, para também não dar para vocês a resposta. Qual a alternativa que você colocou nessa questão? A alternativa C. Você colocou a alternativa C. Só que a alternativa não é a C. Para a incidência do artigo 62 da CLT, que exclui a obrigatoriedade do controle de jornada de trabalho de Jorge, deveria ser efetivamente incompatível com a fiscalização de horário por parte da empresa. Então, no caso descrito, verifica-se contexto que permite inferir o contrário. Então, é a letra E. Anota aí na letra E, a primeira. A segunda, ele vai falar da compensação da jornada de trabalho, que vai falar das horas extras. Qual a alternativa que você colocou na segunda? Também não é a A, é a B. A 1 está certo. Sabe por quê? Aqui você errou, você colocou 1, 2 e 4. É 1, 2 e 3. Tá vendo? Foi bem sutil aqui essa. Então, a segunda. A terceira, a remuneração do trabalho noturno é superior em 20% à do diurno, em decorrência de... Qual que foi a alternativa que você colocou? Sentença normativa. Não. Previsão legal, porque está dentro da consolidação da Constituição, então, da previsão legal. Então, é a letra C. A número 4.
o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno. Qual que você colocou? A número 4. E. Não é computado como tempo de jornada. Acertou, parabéns. Essa mesmo. A número 5. Por meio de acordo escrito, a empresa X acordou com seus empregados, cuja jornada é de 8 horas diárias, que o intervalo para repouso e alimentação será de 1 hora e 50 minutos. Carmelita, sócia da empresa, indagou ao departamento jurídico da empresa, afirmando que o horário de intervalo intrajornada não poderia ultrapassar 1 hora por dia. Então, nesse caso, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, Carmelita está. Qual a alternativa que você colocou? Essa é a número 5. Eu coloquei a C. Parabéns, é essa mesmo, é a C. A número 6. Atena é empregada da empresa AFA, possuindo jornada diária de trabalho de 6 horas. Ela cumpre regularmente a sua jornada, não ultrapassando estas 6 horas diárias. Nesse caso, prevê a consolidação das leis do trabalho que Atena terá intervalo para repouso e alimentação de quantos minutos? 15 minutos. 15 minutos, parabéns. Aqui você tá. A 7. Os empregados da empresa ACA, após transporem, né, a portaria da empresa, deslocam-se ainda alguns metros para chegarem ao local de trabalho, em razão do enorme terreno em que a referida empresa está localizada. Este tempo de deslocamento do empregado entre a portaria da empresa e o local do trabalho. Qual a alternativa? Eu coloquei B. Parabéns, Edna. Parabéns, olha que legal. Tá certo. A 8. Estia é empregada da lanchonete ABA e trabalha como balconista, possuindo horário de trabalho no período noturno das 22 às 5. A lanchonete ABA é frequentada por consumidores que normalmente voltam de outras programações noturnas, tendo em vista que a lanchonete possui horário de funcionamento até às 5 horas. Porém, a lanchonete só encerra suas atividades após o atendimento do último cliente. Assim, esta frequentemente estende seu horário de trabalho até às 6 horas. Neste caso, qual é a alternativa? Eu coloquei B. Não, aqui é a letra A. Será devido ao adicional noturno e também sobre a hora prorrogada, uma vez que esta cumpre o seu horário de trabalho integralmente no período noturno. Então, aqui a alternativa 8 é a A. A 9. Na hipótese de se estabelecer jornada de 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento. Qual que é a alternativa aqui? Coloquei B. Não, é a C. A diferença, ó, tem direito ao pagamento do 7ª e 8ª horas com horas extra. A B, você colocou com horas com acréscimo de no mínimo 50% sobre a hora normal. Então, mas aqui é horas, porque é turnos, né, ininterruptos. Então, tá. seria. Então, aqui é a letra C. A 10. Qual que você colocou a 10 aqui? Agora vamos ver se você acerta. Letra C. Aqui tá certo. Eu tinha certeza que você ia acertar essa. A 11. De acordo com a previsão da Constituição Federal Brasileira, a CLT, em relação à duração do trabalho, é correto que... Qual a alternativa? Eu coloquei B. Não, é a A. A duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, não sendo facultada a compensação de horários. Deixa eu ver que você colocou a D. Não, é a A, aqui nessa, a 11, tá? A 12. Em relação ao intervalo para repouso e alimentação, é incorreto. Tem que tomar cuidado, que é incorreto. Qual que você colocou? C.
C. Certo, parabéns. A 13. Conforme as normas contidas na Constituição Federal e na consolidação das leis do trabalho, qual que é a alternativa que você colocou aqui na... A. Correto. A 13 é a A. A 14. No que se refere aos períodos de repouso assegurados ao empregado por lei, é incorreto. Coloquei D, de doce. Deixa eu ver aqui. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, será sempre subordinado à permissão prévia. Não, aqui é incorreta. Peraí. O descanso semanal remunerado terá duração de 24 horas consecutivas e será concedido aos domingos. Ah, você colocou a D, né? Não, tá certo. É a 14, né? Não é a alternativa incorreta, né? Incorreta. Então é a D, tá certo. D. Tá certo. A 15. Conforme normas legais vigentes, o adicional. Aí você tem que ver qual que está correto. Eu coloquei a alternativa E. Noturno equivale a 50%, pelo menos, sobre o valor da hora diurna. O noturno equivale a 20%, é 20% pelo menos sobre o valor da hora diurna. Pelo menos, então, ele é um valor menor. Então, a letra aqui é a letra A. A 15 é A? A 15 é A. Agora, a 16. A duração do intervalo para repouso e alimentação é de, no mínimo... 15 minutos. Qual que é a alternativa que você colocou? Eu coloquei B. B de bola. É 15 minutos para a jornada de até 4 horas, né? É isso que você colocou? Ah, você não está com ela, né? Não. Tá. Tá bom, então tá certa. A 17. Considere as seguintes assertivas a respeito dos períodos de descanso. Qual a alternativa? Coloquei A. 1, 2 e 3. Na realidade, é a D. Porque a D, ela é a 2 e a 3. A A não entra. Então, é a letra D, a 17. A 18. Ariane, contratada pela empresa gráfica para trabalhar no cargo de auxiliar de serviços gerais, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, com relação ao intervalo para o repouso e alimentação, de acordo com as regras da CLT. Qual a alternativa que você colocou na 18? Coloquei C. Tá certo, parabéns. Ela faz às 4 horas, né? Então não precisa de... Tá certo essa. A 19. Em relação à limitação da jornada de trabalho, qual a alternativa que você colocou aí? E. E, tá certo. Também. Aí vem a 20. Em relação ao intervalo entre a jornada não remunerado, com base na lei e na jurisprudência uniforme, a incorreto aqui. C. Você acertou. Tá certo. A 23 e a 21, a 21, 22... Não achei nem 21, nem 22. Oi? Não achei 21, nem 22. Aí fui Não tem. 23. É 23, exatamente, a 23. A empresa A concede aos seus empregados transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, tendo em vista que o percurso não é servido por transporte público. A empresa B concede aos empregados transporte destinado ao deslocamento para o trabalho, mesmo sendo o percurso servido por transporte público. A empresa C fornece seguro de vida para seus empregados e a empresa D, assistência médica mediante o seguro saúde. Nesses casos, não possui natureza salarial as utilidades concedidas pelas empresas. Qual a alternativa que você colocou nessa? D, de doce. D. Tá certo. D. Agora entra de novo a número 1, né? Aqui. Uhum. Tá. Então, aqui, deixa eu ver nessa questão aqui. Qual foi a alternativa que você colocou nessa? A número 1, D. A número 1, a D. Tá. Número 1, a D, tá certo. E a outra? A número 2, D também.
A número 2, D. Tá. Seriam só essas, né? Eu não sei, eu fui até a 21 nessa daí. Até a 21. Tem outra, por exemplo, representantes do rodoviário, aqui é a número 2. Você tem essa também? É o número Aí não 2? lembro. Não A sua lembro. já acabou, assim, o que você Do outro questionário, sim. A minha agora é o outro questionário, é um novo. É o novo. Então, seria a número 2, é esse? Isso. Tá. Então, a número 2, qual a alternativa que você colocou? Letra D. Ah, então tá certo. A número 3. Letra B de bola. Certo. Essa aqui tá fácil, certo. A número 4. Letra E. Vamos ver aqui, letra E. Porque aqui é a correta. O adicional noturno 20% sobre o valor da hora diurna e reduz 7 minutos, 7 minutos. Aqui eu tenho adicional noturno para o trabalhador rural equivale a 25%. É a letra B, essa aqui. É a Letra letra B. B. B de bola. A número 4. A número 5. Coloquei letra C. C, tá certo. A número 6. Letra D. Não, a número 6 aqui é a letra A. A número 6. Letra A. A número 7. A 7 coloquei A. Tá certo. Essa aqui tá fácil, né? A número 8. C. Não, é a letra B. B de bola. B de bola. A número 9, qual que você colocou? C. Não, é a letra E, a 9. É a letra E. A 10. C. Porque aqui seria... Você colocou, ele deve ser requisitado dentro do período de 30 dias que antecede as saídas de férias. Ok, tá certo. A 11. A. O pagamento da primeira parcela de salário deve ocorrer até 20 dias. A primeira parcela, não. Isso aqui ele confunde. É a B. É só na segunda parcela que tem que acontecer. Então, seria o quê? A apuração do 13º salário leva em consideração o computo das faltas não justificadas. Então, é a letra Ah. B. A 12. Letra C. Não. A 12 é a B. B de bola. A 13. C. Tá certo. A 14. C. C, tá certo. A 15. E. Não, a 15 é a D. A 16. B. B, tá certo. A 17. E. Não, é a D. D. É a D, de dado. Peraí, vocês estão falando qual? 17? Não, 17. Então, porque apareceu duas Ah, 16 para mim. peraí, apareceu aqui também dia 17. Tem duas 17. 17, a primeira 17 é a D. A segunda 17 é a C, que é considere as proposições. Quando você for olhar lá no seu, tem duas 17, agora que eu Uhum. vi. 17. E a 18, D. não, é a C. A 18. A 19 está incompleta na minha. A sua está incompleta também? Eu acho que não, porque eu respondi D. Ah, tá. Tá certo. Eu que não. Tá certo. E tinham É a D. quatro alternativas, né? Tá certo. Não, é a D. Tá certo. A 20. Coloquei E. Tá certo. E a 21. C. Tá certo. Parabéns, Edna. Você acertou, assim, Ah, de eu várias acertei bastante. questões.
Acertou bastante, nossa, tá. Dá até para tirar 4.000 pontos na avaliação. Quem sabe? É, mas parabéns, Edna. Fiquei contente que você participou de todas as aulas. Eu acho que foi fundamental pelo processo, né? Eu acho que você tem o comprometimento, tem a responsabilidade, se preocupa, né, com o seu autodesenvolvimento. Então, isso é fundamental. Eu Se eu quero agradeço. aprender, eu tenho que procurar, porque senão não resolve. Exatamente. Mas eu fiquei muito contente pela sua avaliação de hoje, né? De você ter praticamente acertado, né? Praticamente quase todas as questões, foram poucas que você